E é bom estar com vocês. E eu creio que Deus tem muito que Ele quer fazer nessa cidade, nesta redondeza. E eu creio que Deus está fazendo algo. E eu sinto que tem algumas pessoas que Deus está curando nesta manhã. Algumas pessoas estão com problema nas costas, bem aqui, lado esquerdo, embaixo. Não sei quem está com problema na costa. Irmão, amém. Toma posse agora, em nome de Jesus. Receba. Outra pessoa está com problema no quadril. No quadril. Está com problema, não sei se teve isso, querida. Recebe? Em nome de Jesus, recebe agora. Aleluia. E os irmãos estão com problema de mobilidade. Não sei se no pé, ou na perna, mas eu sinto mais nos pés. Está com problema de mobilidade. Eu sei, não está conseguindo caminhar como você gostaria antigamente. Amém. Toma posse agora. Em nome de Jesus, receba. Aleluia. Amém. Eu creio que Deus nos ama muito e Ele está querendo fazer algo precioso. Eu quero agradecer as meninas que dirigiram o louvor, né? Estou vendo uma delas aqui. Onde está a sua irmãzinha? Tá brincando? Tá. E me abençoou, né? Quem foi abençoado? Foi muito precioso. Muito, muito precioso. E eu creio que Deus já deu uma palavra sobre essa igreja que Ele quer abençoar a partir do louvor, né? E já faz tempo que eu sinto isso, né? E eu estou vendo isso começar aqui, com as suas próprias filhas, né? E eu creio que Deus tem algo que Ele quer fazer. E enquanto elas estavam adorando, eu vi uma graça do Senhor sobre a vida delas. E eu vejo que os pais ministraram muito para elas nesse sentido, né? Quando sabe que quando você água uma planta, ela cresce. Então, mamãe e papai aguaram muito essas plantas, elas vão crescer mais. Mas uma graça sobre a vida de vocês. Eu vejo vocês duas como araucárias pequenas. E sabe que a araucária produz pinhão, né? E os pinhão caem e produzem mais árvores, mais araucárias. E eu vejo que há uma graça sobre a vida de vocês. E não vai demorar muito, por mais que vocês sejam novas, especialmente a irmãzinha aqui, né? Mas eu vejo vocês discipulando vidas. Vocês vão ter discípulas ao seu redor. E essas discípulas vão ser como pinhão que está caindo para produzir novas araucárias. Vai ser uma bênção. Vocês recebem isso? Vai ser uma bênção. Eu vi, não sei, alguém já viu pé de ipé? Ipé amarelo? E sabe que quando dá aquela vagem e depois solta aquela semente que o vento leva para tudo que é lá, sabe, né? Entra na casa, entra onde... aquelas sementes voam, né? Parece que... E eu sinto que vai ser assim, esse espinhão que vocês vão soltar vai ser mais como semente de ipé, que o vento vai espalhar por muitos lugares, muitas pessoas vão ser alcançadas. Vocês recebem? Amém. Também a gente estava orando nesta manhã, ou cantando, aliás, agora há pouco, vem Espírito, vem Espírito Santo. E é perigoso orar assim, porque ele vem. E quando ele vem, o que acontece? Lá em Ezequiel 37, quando Deus diz para o profeta dizer, vem Espírito, o Espírito veio e produziu um rebuliço e produziu um exército. Então eu creio que ao dizermos vem Espírito, cuidado, porque Deus vai levantar um exército. Aqui em Araucária, Deus vai levantar um exército. Eu sinto muito forte isto. E também estávamos adorando o Senhor aqui. Eu sinto que é como se tivessem faíscas da graça do Senhor. Incendeia, Espírito Santo, vem incendiar. E eu vejo faíscas indo para contenda. Quem trabalha em contenda aqui? Amém. Não que você cause contenda, mas que você trabalhe.
Eu estou vendo um fogo lá em Contenda. Este fogo está crescendo, está ardendo. Vai ser uma fogueira grande. Você toma posse, querida. Creia que o Espírito Santo está abençoando aquela cidade. Vai ser uma bênção. Talvez até vai ter que ou alterar o nome ou mudar o significado, né? Contenda contra o diabo. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor. Eu creio que estamos em dias que Deus promete fazer muita coisa. E eu vejo Pedro no barco e diz: Senhor, se és tu, me chama. E Jesus diz: vem. E ele saiu do barco, foi andando. A Bíblia diz que ele andou. Ele não se afundou de repente, ele foi andando sobre as águas. Só quando ele reparou no vento e nas ondas que ele começou a se afundar por causa do medo. Mas já estava pertinho de Jesus. Ele disse: Senhor, salva-me. Jesus só esticou a mão, levantou ele. Alguns criticam ele, né, porque ele duvidou, né, naquela hora. Mas e os outros 11 que nem saíram do barco? Eu sinto que Deus está dizendo: sai do barco. Vira ao seu lado, fala para a pessoa perto: sai do barco. A Bíblia fala de Abraão. Abraão estava na sua tenda, Deus falou com ele: saia da tenda. Eu olhei para cima. Conta as estrelas. Ele não podia, né? Olha para o chão, né? Conta as areias. Ele não podia. Deus disse: assim também serão seus descendentes, incontáveis. E eu creio que Deus está dizendo: sai do barco e sai da tenda. Olha para cima, porque o que Deus vai fazer nesses dias vai ultrapassar. Viu, irmão Guzmão? Deus tem mais para você. Deus tem muito, muito mais para você. Você toma posse disso? Aleluia. É uma bênção estar com vocês, queridos. E amém. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, se o meu negócio funcionar aqui. Eu queria falar um pouco sobre o nosso Deus, que é poderoso para nos levantar. Quem já precisou de uma erguidinha? Quem não, né? Mais de uma, né? Tá bom. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que Deus levanta os caídos. Em Provérbios 24, versículo 16, diz que porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Então, cair não é pecado, nesse sentido. Às vezes cai de cansaço. Quem já ficou cansado que você só queria achar um cantinho e cair, encapotar em algum lugar. Diz que 7 vezes o justo cairá, mas se levantará. Hebreus 4, versículo 14 e 16. Hebreus 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. 2 palavras aqui se destacam: misericórdia e graça. Quem já recorreu para essas 2 palavras? Então, o que é misericórdia? Misericórdia é não recebermos o que merecemos. Amém? Recebermos antes o perdão, a cura e a restauração. E a graça? A graça é recebermos o que não merecemos. A força e vitória espiritual. A graça é essa. Hebreus 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo, ontem, hoje, eu mesmo e será para sempre. Agora, tem 2 aspectos de Jesus, pelo menos, mas esses 2 eu quero
tocar hoje. Isaías 40, versículos 10 e 11. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Diga comigo, com poder. O seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor, diga comigo, como o pastor, apacentará seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Agora veja bem, diz que o Senhor virá com poder. Seu braço domina. Então temos a ideia de um vencedor, de um guerreiro. Mas em seguida diz, como pastor, ele apacentará seu rebanho. Pegar os cordeirinhos nos braços. Então temos dois aspectos de Jesus. Jesus, o comandante, Jesus, o general, o rei dos reis, e Jesus, o pastor, o bom pastor, que dá sua vida pelas suas ovelhas. A Bíblia também fala sobre o cordeiro e o leão, que são dois aspectos, os mesmos dois aspectos de Jesus. Em Apocalipse 5, versículos 5 a 10 diz: Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, e no meio do trono, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus o que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Leão e cordeiro, mas era a mesma pessoa. Não tenha medo, não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele vai abrir os 7 selos do livro. E ele olhou, cadê o leão? Ele viu o cordeiro, mas era o leão. Quem conhece o cordeiro leão? Em Ezequiel 47, falando do rio de Deus. Em Apocalipse 22, falando do rio de Deus. Muito parecido, essas duas passagens. Em Ezequiel diz que o rio de Deus partiu do lado do altar e saiu e se tornou aquele choro de água se tornou um rio caudaloso. Mas em Apocalipse diz que o rio saiu do trono. Agora, por que Ezequiel viu saindo do altar e João viu saindo do trono? Eram 2 rios? Não era o mesmo rio. Mas por que está altar e trono? Porque é bem diferente o altar do trono, né? Ou porque o cordeiro foi crucificado no altar. Mas hoje ele não está no altar, ele está no trono. E o rio não parte nem do altar e nem do trono, o rio parte do cordeiro. Onde estiver o cordeiro está o rio de Deus. Então, no alto do Calvário, Jesus estava crucificado e morreu, dando sua vida por nós. O soldado chegou e ia quebrar as pernas. Não vou quebrar não, porque parece que ele já morreu. E pegou uma lança e furou o seu lado. Do seu lado saiu água com sangue. Do lado do cordeiro. No altar da cruz. Hoje,
O altar, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas a cruz, o trono está ocupado. O rio começou ali a sair do lado, o rio da vida. E este rio traz essas duas palavras, misericórdia e graça. Agora, eu estou falando hoje que ele levanta os caídos. Por isso que eu estou dando este pano de fundo, esta preparação. Mas o que pode ocasionar uma queda? Tem alguns motivos. Alguns caem por causa da soberba, do orgulho. Em Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então, o orgulho pode causar uma queda. O descuido. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O descuido. A incredulidade. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Diz que eles não entraram por causa da incredulidade. O amor ao mundo pode ocasionar uma queda. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Outra coisa que pode ocasionar uma queda é o desânimo. Agora, aqui nunca ninguém ficou desanimado. Quem já ficou um pouco? A Bíblia fala de grandes homens de Deus que se desanimaram. Elias, o herói da fé, enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astorete, e 850 contra um, ele venceu por causa do Senhor, e caiu fogo do céu. Mas no outro dia, por causa de uma mulher, ele cumpriu aquele versículo: perna para quem tem. Não está na Bíblia, mas ele cumpriu. Ele se encontra numa caverna. E lá naquela caverna, né? Ô Elias, Deus falou com ele, né? Mas quando sabe que às vezes nós estamos numa caverna de desânimo, a gente se desanima à toa, né? Eu me lembro quando a gente morou, estava contando com o irmão Guilherme, quando a gente morava no México, moramos 3 anos. E a gente queria construir um prédio, porque a igreja era feita de uma planta. É como aqui tem sapé, né, que eles fazem igrejas do mato, né? Então, lá tinha uma planta chamada cachanilla, que era uma planta que cortava e fazia construções. As casas eram feitas de cachanilla, às vezes rebocado de barro. Então a nossa igreja era feita de cachanilla, era de um tipo de mato, como sapé. Então, a gente queria muito construir. E ganhamos material para construir, estávamos trabalhando, fizemos o alicerce, e estava o alicerce pronto, e estava, mas as autoridades locais embargaram a construção. E México, né? Especialmente onde a gente morava, era muito carola, muito, muito difícil. Eles não queriam nem saber que tinha alguém além da igreja católica naquele pedaço. E eu me lembro que eu estava sentado num monte de pedra de brita que a gente usaria na construção. Eu estava sentado naquela brita, orando: Senhor, Senhor. Quem já fez aquela oração que sobe o metro, desce 5? Quanto mais eu orava, piorava. Mas se eu não orava em línguas, orei em línguas. Se eu não abria a Bíblia, abri minha Bíblia, virava a Bíblia, coloquei o dedo: ai de vós, pastores. Sabia que tem isso na Bíblia? Ai de vós, pastores. Daí fechei a minha Bíblia, virei, coloquei o dedo de novo: ai de vós, pastores. Ixi, a minha Bíblia ficou viciada. Vou levar ela numa casa de recuperação. Mas na verdade, eu não levei minha Bíblia na casa de recuperação, eu me levei. Porque passaram 6 semanas
Eu cheguei a falar com a minha esposa, bem, não me aguento mais. Eu não estou conseguindo orar, nem ler a palavra, e tenho que buscar a Deus. Eu deixei ela com as crianças em casa e fui. Fui longe, acho que dá umas 6, 7 horas de carro, ou mais, acho que talvez mais. E chegou, estava escurecendo aquele dia, encostei o carro onde tinha uma casa de recuperação de viciados. Eu não conhecia esta casa, mas eu sabia que ela existia porque tinha uma tia que morava na Redondeza e ela falou desta casa. Ela não morava mais. Mas eu cheguei ali, bati na porta, estava escurecendo, uma mocinha atendeu, olhou para mim. Ah, pastor Tomás. Não queria que ninguém me conhecesse naquela hora. Mas como que você me conhece? Ah, nós temos a foto sua e da sua esposa aqui na parede. A gente ora todo dia por vocês. Aí fiquei com vergonha, entrei, tinha uma lamparinha acesa. E ela disse, vem orar com a gente. Tinha umas 7, 8 pessoas lá com as mãos dadas e eu entrei no meio da roda, né? E levantamos as mãos e glória a Deus, e ela, igual eles, mas de boca para fora. E lá dentro de mim eu estava dizendo para mim mesmo, hipócrita. Quem já se chamou de hipócrita? E lá dentro de mim eu estava dizendo, hipócrita, você... E de repente, eu senti como se fosse um azeite morninho bateu na minha cabeça e penetrou aqui dentro. Eu sabia que era Deus, sabia que era a graça de Deus. E dentro de mim eu comecei a falar, por fora eu estava dizendo, glória a Deus, mas aí dentro de Senhor, o Senhor não pode me abençoar. E Deus me falou, eu conheço o teu coração, eu já te perdoei. Eu tive uma lição da graça de Deus como nunca antes e nunca depois. Aí eu vi que ele estava sério, né? Ele já tinha me perdoado e que eu estava bem com Deus. Aí continuava louvando a Deus, mas não era mais fingido, agora era de verdade. Ninguém ficou sabendo se eu e Deus, mas ele me restaurou. Eu estava desanimado no máximo, mas ele me tirou, não apenas do monte de pedra de brita, mas me tirou de uma caverna e me levantou. Então eu queria dizer para vocês, o desânimo pode levar a gente a cair, mas o justo se levanta. Davi caiu, mas se levantou. No Salmo 51, versículo 6, ele diz, eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Uau! Davi estava caído mesmo, mas Deus o levantou. Aleluia! No Salmo 40 ele ainda fala, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Pedro caiu, a gente já falou disso agora há pouco, né? Ele estava andando nas águas e começou a se afundar. Mas é interessante, Pedro também caiu na hora de negar Jesus. Tu também era um deles. Ah, não, eu não conheço esse homem. Ele chegou a xingar. Ele negou 3 vezes. E o galo cantou. Depois da ressurreição, quando os discípulos estavam tentando pescar, sem pegar nada, de manhã aparece um personagem na praia que eles não conseguiram ver direito.
talvez por causa do nevoeiro. Diz, filhos, pegaram alguma coisa? Não, gente, pescou a noite inteira, nada. Lança a rede para o outro lado. Lançaram a rede. E era tantos peixes, 153 grandes peixes, e a rede nem se rompeu. E quando aconteceu isso, João disse para Pedro, é o mestre. E Pedro olhou, percebendo que era Jesus, se vestiu, que estava meio tipo Adão, né? E pulou na água e foi nadando até chegar na praia. Estava só Jesus e ele. Quem gostaria de tomar café com Jesus sozinho? E depois os discípulos chegaram e Pedro ajudou a trazer a rede. Mas Jesus já tinha peixe e pão nas brasas. Ele já tinha preparado o café. E eu vejo ele, depois de terem tomado o café daquela manhã, Jesus disse, Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes Jesus perguntou. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro tinha caído, mas Jesus o levantou. Ele tinha até negado, mas Jesus o levantou. Menino. Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Uau! Há muitos anos atrás, mais de 70 anos atrás, eu vou fazer, este mês eu faço 79, ano que vem eu faço 80. Então, eu estava com 7 aninhos, não sei nem o que eu estava fazendo, brincando, alguma coisa, de repente, eu me vi segurando um pé de mato, ao lado de um barranco. E eu estava segurando e aquele mato estava começando a se soltar. Olhei para baixo, era um abismo. Eu fiquei com medo, mas o que eu vou fazer? De repente uma corda desce para o meu lado. Uma corda grossa. Lá de cima. E uma voz lá de cima diz, segura na corda. Mas para eu agarrar aquela corda segura, eu tenho que soltar do pé de mato. Como será que às vezes a gente não quer soltar da nossa história? Eu estava quase que caindo, a voz vem de novo, segura na corda. Daí eu obedeci, peguei na corda e ela me segurou mesmo. E foi me levando para cima. Foi me levando. E quando eu estava bem perto, em cima, tinha uma escada de madeira. Quem sabe aquelas escadas que usa pintor, eletricista? Tinha uma escada de madeira perto de mim. Eu reconheci bem porque meu avô era pintor de casas. Depois, na adolescência, eu pintei várias casas ao lado dele, né? Mas ouvi aquela escada, a voz diz, agora você pode utilizar da escada também, tá? Com uma mão na corda e os pés, comecei a subir pela escada. Quando eu cheguei no topo, olhei, quem baixou a escada, quem baixou a corda era Jesus. E parou a visão. Passaram-se 7 anos para 8. Eu estava com quase 15 anos de idade. Do nada, de repente, eu me vi andando num terreno baldio. Olhei do lado, uma coisa me chamou a atenção do lado. Fui chegando, horror. Era um barranco, como diz lá no norte do Paraná, uma pirambeira. Olhei para baixo, tinha milhares e milhares de pessoas segurando
pés de mato. Alguns estavam firmes, outros estavam se soltando, outros estavam caindo já. Eu pensei, que horror! Saí de lá, fiquei andando, olhei no meu braço, eu tinha uma corda enrolada, eu tinha uma escada de madeira. Parou a visão. E aquele versículo, de graça recebestes, de graça dai. Deus falou muito comigo, como Ele me tirou quando eu estava caído. Lá naquele lado do barranco, Ele queria que eu levantasse outros. Que Ele me usasse para levantar os outros. Salmo 139, versículo 5. Deus sabe onde a gente esteve, onde a gente está e Ele quer assim mesmo nos levantar. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir as asas, com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Quantos creem que a mão do Senhor é boa? É forte. Deus quer nos curar. Ele quer livrar. Ele quer nos levantar. Não importa onde eu e você tenhamos caído, o amor e o poder de Deus não mudaram nunca. Ele quer e Ele pode reverter a nossa situação. Ele pode nos levantar de tudo. Da vergonha e da dor. Da vergonha e da culpa. Quem já se sentiu culpado? Salmo 32, 3. Davi disse: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia! Ele nos levanta da vergonha, da culpa. Ele nos levanta da fraqueza e do fracasso. Daniel capítulo 10, versículo 11. Daniel caiu como morto aos pés do anjo. Ele não tinha mais força nenhuma, ele estava jejuando, mas ele não aguentou a presença do anjo. O anjo conta para ele. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Deus sabe quando a gente está fraco, não temos mais força, e Ele nos levanta. Cutuca o vizinho e diga: Ele nos levanta. Ele nos levanta também da doença e da dor e do desânimo. Já falamos do desânimo. Atos 3, versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Era paralítico, era um mendigo, mas de repente ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Mas veja bem, Pedro disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E depois, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Querido, Deus nos levanta. Mas também Ele está querendo que a gente levante os outros. Quem está a fim de ajudar a levantar os outros? A gente já falou sobre Pedro, né? Que estava no perigo do mar. Mas ele já estava pertinho de Jesus. Senhor, salve! Jesus só estendeu a mão e levantou. Os dois voltaram para o barco. Pedro
um tanto faceiro, mas ele voltou para a barca. Deus nos levanta para a gente andar com Ele. Isaías 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quanto sabe que Deus anda num patamar mais alto? Eu estou com certeza que Ele quer que a gente ande com Ele. No mesmo patamar. Ressuscitados com Cristo. Eu creio que Ele está nos convidando para andar com Ele. Deus nos levanta não só para andar com Ele, mas Ele nos levanta para termos uma nova visão e uma nova missão. Eu sinto muito forte que Deus vai abençoar Araucária. As igrejas em Araucária e Contenda e Lapa. Eu creio que Deus está para fazer algo muito grande. Muito, muito grande. E Ele está nos levantando para termos uma nova visão e uma nova missão. Uau! Querido, Deus está vendo o teu trabalho e fadiga. Ele te ama demais, você sabe disso. Mas Ele está vendo a tua canseira, o cansaço emocional. Um dia o irmão diz, mas pai, parece que não cresce. Como? Já cresceu, mas você queria que crescesse bem mais. Pai, alguma coisa está parada, está travando aqui. E eu vejo o sopro do Senhor chegando para vocês. Uau! Já foi falado sobre vocês. Estenda sua tenda. Estica as cordas das suas estacas. Porque vai transbordar para a direita e para a esquerda. Eu vejo que Deus está dizendo, eu estou soprando um novo fôlego sobre vocês. Uau! Eu vejo o irmão como aquela pessoa que está no sítio levando mantimento de carroça. Quem já trabalhou no sítio? Levando o mantimento na carroça para a cidade. Mas às vezes cansa, às vezes não. Mas eu vejo Deus dizendo, deixa eu mudar o negócio aqui. Em vez de. Eu sei que na estrada não tem essas coisas, mas eu vi uma locomotiva. Podia pensar num caminhão, mas era uma locomotiva. Uma locomotiva muito forte. E em vez então do jumentinho ou dos cavalos puxando a carroça, de repente eu vejo uma locomotiva. E não puxando uma carroça, mas puxando vagões e vagões e vagões e vagões. Porque o que Deus vai fazer está muito acima da nossa cogitação. Recebe, querido? Amém. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus está soprando sobre essa cidade. Ele quer nos levantar para uma nova visão e para uma nova missão. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, na segunda parte. O anjo disse para João, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Deus está dizendo, suba, gente. Deus está dizendo que tem uma nova visão para vocês. Por quê? Porque tem uma missão renovada, uma visão maior. Quem aceita, diga amém. Primeiro, Deus nos levanta. Quem sabe hoje ele está precisando de uma levantadinha. Em segundo lugar, Ele pode usar outras pessoas para nos levantar. E também pode usar a gente para levantar os outros. Segundo Reis, capítulo 10, versículo 15. Segundo Reis 10, 15. E saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. E depois de saudá-lo, Jeú perguntou, você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu, estou. Disse Jeú, então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro. Gente, vocês são Jeús da vida. Tem muito Jonadab por aí que está precisando subir no carro. Está andando. Está andando na direção certa.
mas está andando. Deus está dizendo, estenda a tua mão. Ajuda ele a subir no carro. Estenda a tua mão. Ajuda ele a subir no carro. Eu creio que Deus vai usar a tua vida, a minha vida, nesses dias, para levantar muitos. Como você está hoje? Quem está precisando ser levantado por Deus em alguma área? Em muitas áreas. Quem está precisando de uma erguidinha, no mínimo, no espírito, nos relacionamentos, na sua saúde? Quem quer ser um levantador de vidas? Lembre-se dos 2 ingredientes da restauração que a gente falou bem no começo: a misericórdia e a graça. É assim que ele nos levanta. A misericórdia é o poder do sangue de Jesus. E a graça é o poder do Espírito Santo e da palavra. Feche seus olhos comigo, abre o coração. Pai, eu te agradeço nesta manhã por meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, Senhor, neste tempo tão precioso de café de pastores. Um tempo de comunhão, um tempo de bênção, um tempo de andarmos juntos. Mas, Pai, eu quero orar por teus filhos e tuas filhas que estão aqui, que alguns estão desanimados nas suas caverninhas. Outros estão se mergulhando, como Pedro. Mas tu estás aqui tão perto, estendendo a mão e querendo nos levantar. E ainda levantar acima de onde estávamos, para um novo patamar, para uma nova visão, para ampliar a nossa missão. Amado, se você está aqui nesta manhã e diz, pastor, eu estou a fim disso, estou precisando desta erguidinha na minha vida. Levante sua mão se você precisa. Pode ser no seu espírito, na alma, no seu corpo, na sua família, relacionamentos, na sua igreja, no presbitério, nos obreiros, nos diáconos. Levante sua mão e diz, pastor, eu quero uma erguidinha. Eu preciso de uma erguidinha. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos de Ti agora. Uau! A Tua mão poderosa que já foi estendida está nos segurando, está nos puxando para cima, mais para cima, dentro, Senhor, da vitória do Senhor. A Tua misericórdia, que, como no caso que eu citei, mostrou quanto o sangue de Jesus ainda tem poder para perdoar e lavar. E me perdoou, me lavou, me tirou do desânimo, me tirou da vergonha, da culpa. Senhor, nesta manhã Tu estás nos levantando, erguendo, e Tu estás também curando. Hoje pela manhã eu já creio que alguns já foram curados e outros estão sendo curados. Os seus familiares lá em casa estão sendo curados agora, em nome de Jesus. E Pai, abre os nossos olhos, eu peço, para enxergar este novo patamar. Levanta, Senhor, para que a gente, levanta-nos para ver melhor. Levanta-nos para ver melhor. Pai, muito obrigado. Pode baixar a mão, queridos. Quem recebe, diga amém. Amém. Quem já foi criança? Eu me lembro quando era um toquinho de gente. Pode chegar, pastor Luiz. Eu era bem pequenininho. Meu pai resolveu me levar para ver a marcha, para ver no dia da independência. Então, lá tinha bandas, tinha soldados, tinha até bichos, tipo elefante. Aquele onde a gente morava, parecia um circo andando assim. Então, ele me levou lá, desse tamanho, e eu só via pernas de gente na minha frente. Meu pai viu meu dilema. Ele me catou, colocou em cangote. De repente podia ver de ponta a ponta. Pai, o elefante. Lá o soldado. Lá os cavalos. Porque lá de cima é melhor. Deus quer te colocar em cangote. Quem recebe? Amém. Pode chegar.
Acho que a gente para, toma um café de novo, ele começa de novo, irmãos. O que vocês acham? Amém? Terrinha, vem. Vamos se colocar de pé, gente, por favor. Provérbios, capítulo 11, verso 10, diz assim: a cidade inteira comemora o sucesso do justo. Verso 11, a parte A também diz: a bênção do justo faz a cidade progredir, exaltar, jubilar, se alegrar. Chega um momento onde vamos ofertar e eu quero orar com vocês. Eu acredito que poderíamos orar uns pelos outros nessa área financeira. Procurasse alguém do seu lado, por favor, pastores, com pastores, pastoras, mulheres. Isso. Ore pelas finanças, ore pela essa área financeira, direcionalmente, tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos como irmãos, aqui estamos como seus filhos, aqui também estamos como ministros do Evangelho. Queremos agora, Senhor, orar uns pelos outros, pela vida financeira. Há projetos, a Deus, pessoais na vida dos meus irmãos pastores. Há projetos, Senhor, pessoais, Pai. Talvez a casa própria, talvez, Senhor, o sonho de ter, ó Deus, um carro melhor, algo que venha conduzi-los para um lugar ainda melhor, como ministros do Evangelho. Há também projetos, ó Deus, ministeriais, Pai, como escolas ministeriais. Eu sinto como se Deus, o Senhor vai abençoar de forma muito grandiosa a vida de meus irmãos pastores aqui. E me veio essa palavra, escolas ministeriais. O Senhor dará recursos, o Senhor dará provisão para as escolas ministeriais, para os projetos que Ele colocou no seu interior. O Deus que te prometeu é o Deus que suprirá todas as suas necessidades. Eu, em nome de Jesus, libero essa palavra que, em nome de Jesus, o final é melhor do que o começo. O final é melhor do que o começo. Nós declaramos em nome de Jesus que, como foi cantado, há um vinho novo sendo derramado na área financeira, há um vinho novo sendo derramado nesse final de ano sobre a vida financeira, em nome de Jesus, ministerial. Nós profetizamos isso, declaramos isso uns aos outros, abençoamos a cada ministério aqui, que as igrejas que estão aqui representadas, ministérios, possam progredir, possam avançar, que o Senhor levante, Senhor, pessoas, ó Deus, mordomos, ó Deus, com unção de rei para abençoar as casas pastorais aqui, as famílias pastorais sejam abundantemente abençoadas. Nós declaramos isso em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre a igreja do Senhor, sobre os sacerdotes desse lugar, sobre os ministros do Evangelho, sobre os missionários, ó Deus, nós abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Luiz, aqui, gente, ó, tem uma maquineta, tem a chave Pix ali, fiquem à vontade para ofertar, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, alguns pastores, amigos, pode fazer na tua oferta aí, irmão. Eu sei que é grande, então muitos zeros que vão assim depois da vírgula. Oh, por favor, Pix na tela aqui. Amém? Até o final. Nós tivemos a marcha para Jesus, irmãos. Nós já temos o relatório, né? E vai junto com o relatório desse ano da Plear. Nós tivemos
Nós fizemos a Marcha para Jesus sem recursos públicos esse ano. Empresários e igrejas, pastores e líderes ofertaram, né? Nós tínhamos um orçamento aí de 12 mil reais de custo do evento, acabou saindo com 15, e por causa dos custos de som, todas essas coisas, né? Algumas camisetas, nós fizemos 2 levas de camiseta e nós não vendemos a segunda leva todas, mas nós tivemos que absorver e pagar da mesma forma. Então, juntando, vocês vão ver no relatório, né? Juntando tudo que entrou na Plear esse ano, nos cafés nós temos focado em em ofertar, né? Para os preletores que nos abençoam. E na marcha nós reunimos essas pessoas, nós conseguimos levantar, eu sei que nós ficamos negativos só esse ano, 2.100 e poucos reais, mas os irmãos vão ver no relatório. Mas a marcha, ela se pagou, irmão. Amém? Graças a Deus. Nós esse ano só temos 2 pendências para pagar que faltam, mas que tem contador e outra coisa, que é anual da Plear. E graças a Deus conseguimos fazer. Não foi a maior marcha em número de pessoas, mas todos que vieram conversar comigo e com os pastores da diretoria falaram que foi a marcha mais espiritual e que foi muito profética, amém? Foi poderoso o que Deus fez. Ali na praça, enquanto o pessoal estava adorando, pessoas tiveram, não sei se vocês conseguiram ver, reparar, muitas pessoas tiveram um encontro com Deus ali, tremendo. Foi muito bom mesmo, né? E alguns pastores têm me sugerido para o ano que vem nós fazemos algo mais focado entre pastores e líderes, como pegar, por exemplo, o pastor Tomás, não só no café, nós trazemos ele para o café, para o almoço, para a janta, ele e a esposa, para nos ministrar, né? O pastor tem muito de Deus, né? Ele tem mais tempo de ministério do que eu de vida, irmão, né? E é uma bênção. Então, de nós também, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano que vem, trazemos algo específico para os pastores e líderes de ministração, algo assim, para aprofundar mais, além do café, né? Uma coisa a mais. Deus vai nos ajudar nisso daí. Eu vou passar o relatório para os irmãos, para não me delongar nisso daí, mas eu queria também orar pelas autoridades aqui presentes, né? Nós temos o pastor Eduardo, que é vereador, e nós temos, tem mais alguém que é autoridade estabelecida, que eu talvez não sei, não conheço, né? E nós temos a Sâmia, vem cá, né? Tá transmitindo? Como é que tá esse negócio, tá? Eu vou orar aqui encerrando, tá bom? Muito obrigado você que participou, você que quer fazer parte da Plear, que Deus te abençoe, te use poderosamente. Na descrição desse vídeo tem como entrar em contato conosco. Aí você faz agora como as pessoas falam, curte esse canal, compartilha com quem você ama essa mensagem e nós estamos à disposição para servir. Deus te abençoe.